Ok, pessoal, paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a prática do devocional, deixando Deus nos transformar pela renovação da mente. Opa! Então, como falando de renovação da mente, normalmente a gente já pensa, eu acho que aquele versículo de Romanos. Então é com ele que eu quero começar. Eu uso a Nova Almeida atualizada, que é a última revisão pela qual passou a Almeida. Eu não sei se todos têm, por isso eu quero apresentar para vocês aqui na tela. E vocês acompanhem comigo a leitura. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Então, dando uma olhada nesses dois versículos, o que nós temos? Nós temos um início com uma declaração teológica. Logo, olha, pelas misericórdias de Deus. Essa é a base do que eu vou falar, Paulo começa dizendo. E Paulo, ele tem todo um contexto pela qual ele vem tratando a carta aos Romanos, que é a questão da lei, a questão de como os judeus e os gentios agora pertencem a um só povo. Por quê? Porque pela morte e ressurreição de Jesus Cristo não há mais divisão entre as pessoas. Agora todos nós somos parte do povo de Deus. Então, a lei, pela questão da morte e ressurreição de Cristo, ela não serve mais como referência. Porque agora em Cristo nós temos uma nova vida, nós temos uma nova realidade. Então, quando nós chegamos nesse capítulo 12 de Romanos, Paulo faz a transição da sua explicação teológica sobre a lei e como a morte e a ressurreição de Cristo e o trabalhar do Espírito Santo no mundo, como isso agora faz com que o valor da lei seja outro. Você tem o fim da lei. Então, aqui, ele começa, portanto, pelas misericórdias de Deus, eu peço aos irmãos e às irmãs que vocês apresentem os corpos como um sacrifício vivo. Daí, quando a gente vai olhar o significado dessas palavras no grego para entender do que ele está falando, sacrifício vivo. Por que Paulo está usando sacrifício vivo? Porque, como eu disse, ele já vem tratando na carta sobre a lei. Então, é uma linguagem que combina. Você está falando da lei, então você falar de sacrifício combina. Então, ele continua nessa linguagem para mostrar o argumento dele e validar o que ele está dizendo de uma maneira coerente. Então, o que é um sacrifício vivo? Daí a gente pensa, poxa, como é que eu vou me apresentar o corpo como um sacrifício vivo? O sacrifício vivo parece uma contradição, porque ele tem que estar morto. Então, agora, Paulo fala, você se ofereça como um sacrifício vivo. Por que vivo? Porque nós não estamos mais mortos. Em Cristo, nós temos vida, nós temos uma nova vida. Então, vamos nos oferecer dessa forma. Por quê? Porque em Cristo isso é possível. Você oferecer a sua vida, você se oferecer para ter uma nova vida espiritual. E esse é o culto racional de vocês. Isso, assim, o culto, então, quer dizer que eu vou para a igreja e vou pensar no culto. Do que Paulo está falando? Esse culto racional, esse racional é uma palavra que era muito presente na filosofia. Então, os filósofos usavam essa palavra. E ela se refere a quê? Ela é uma contraposição à questão animal. Então, nós, seres humanos, nós não agimos como um animal. Nós temos um raciocínio, nós temos uma lógica, a gente pensa. Então, quando o apóstolo Paulo está falando que, pela misericórdia de Deus, a gente precisa se apresentar como vida, e uma vida que sabe o que está fazendo, que tem consciência do que está acontecendo. Não é uma coisa sem pensar, que você simplesmente vive vai com o vento, como a gente costuma dizer. Não.
Você tem que ter essa lógica, você tem que ter noção do que acontece. E então você fala assim, ok, então quando eu estou em Cristo, a minha vida, qual o significado dela? Eu estou fazendo isso por minha vontade? Não, é porque pela misericórdia de Deus que nós temos essa oportunidade. É pela misericórdia de Deus que nós somos, que nós estamos vivos e que nós temos essa condição de oferecer esse culto racional. E quando a gente pensa o culto, a gente tem um hábito de pensar naquela coisa de ir para a igreja. Só que aqui é uma palavra que é mais abrangente. Não se trata de um culto de você se reunir com as pessoas, mas um culto que é a sua vida, é como você vive, é o seu modo de viver. Então, quando Paulo fala desse sacrifício vivo que nós oferecemos ao Senhor, ele está falando, é tudo o que você faz, é a maneira como você vive, como você se comporta, é como você se relaciona com as pessoas. Então, servir a Deus tem um reflexo direto em como a gente se relaciona com o que está ao nosso redor. Isso é o culto racional. Então, para a gente, como eu falei, pode parecer uma linguagem um pouco diferente, mas quando os remetentes receberam essa carta, é o contexto deles. Eles estão entendendo que Paulo está fazendo essa comparação com o contexto cultural deles, está tratando principalmente por conta da lei, a questão do sacrifício do animal, e agora fala também de que a sua vida precisa andar conforme a vontade de Deus. Mas que vontade de Deus é essa? Como é que eu entendo então essa vontade de Deus? Porque você não vai se moldar com o que nós traduzimos como os padrões deste mundo. Mas no grego é simplesmente a presente era. Então a linguagem fala, olha, você não se conforma com essa presente era, mas você deixa a sua mente ser renovada. E aí você tem condições de cumprir a vontade de Deus. Então a gente vê o que Paulo está falando, Deus tem misericórdia da nossa vida. Cristo deu a sua vida e ressuscitou. Então, com essa ressurreição, nós também vivemos. E o Espírito Santo age na nossa vida. Nós temos um processo de transformação. Nós podemos, então, ter vida. E é assim que nós conhecemos a vontade de Deus. É só quando nós nos deixamos agir conforme o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida que nós podemos, então, entender qual que é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu queria dar um destaque para quando Paulo fala, não se conforma com o mundo, mas você se transforma com a renovação da mente. Talvez não pareça tanto um contraste, mas isso é um contraste. Você tem um mundo em que você vive, nós temos o mundo ao nosso redor. A gente tem que ter antenado, a gente tem que ter um filtro para aquilo que não serve. Aqui em Romanos aparece nessa passagem, e em Filipenses aparece com mais intensidade essa questão de como é que a gente se relaciona com esse mundo. O que é esse mundo? Não tem só coisa ruim. Existem coisas boas que nós podemos usar e que a igreja cresce fazendo uso desses recursos. E aqui o que Paulo fala, aquilo que é muito ruim, aquilo que é podre, a gente não se conforma com isso. Por quê? Porque nós temos que ser transformados, como diz aqui no versículo. Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então a gente vê que nesse momento em que nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, a mente ela fala: opa, tem alguma coisa errada. Eu pertenço a Deus. Isto aqui eu não posso fazer. Isto que eu praticava, eu preciso deixar de lado. Eu preciso continuar vivendo agora na dependência do Espírito Santo. Não é mais conforme o mundo, eu vivo no automático e não vou prestando atenção. Não.
Eu preciso parar e analisar, porque eu não posso me conformar, porque eu me conformar com o mundo vai atrapalhar que a vontade plena do Senhor seja compreendida por mim. Então eu não vou viver a graça que Deus quer dar para mim de maneira completa. E essa palavra renovação que aparece, a anakainosei, é uma palavra que é exclusiva do cristianismo. Então, o que Paulo está tratando aqui, ele fala, quando o Senhor opera na sua vida, existe um processo de transformação, existe uma renovação do seu modo de viver. Porque aqui no mente é um estilo de vida, a maneira como a pessoa vive. Então, quando Paulo fala de tudo que eu falei para vocês até agora, do porquê a lei não vale mais para a gente, porque nós vivemos em Cristo. Quando nós vivemos em Cristo, nós vivemos também essa transformação que só é possível pelo nosso Senhor. É exclusiva, não tem outra maneira. E então são palavras criadas para ajudar a gente a entender, na verdade, os cristãos, aqueles que viviam essa nova experiência em Cristo, eles entenderam o que estava acontecendo. Então, uma construção teológica de como as pessoas devem viver. A gente tem o hábito de pensar Paulo como, primeiro ele é bem teórico, ele apresenta uma base teológica e depois ele é prático. Só que, na verdade, o apóstolo Paulo, o tempo todo, a preocupação dele é mostrar como que nós devemos viver para agradar a Deus. Então, a gente sempre tem que buscar, por mais que pareça denso, onde ele quer chegar com isso? Como é que vai ser na prática, no dia a dia, essa aplicação? E aqui a gente vê que ele mostra a exclusividade que é estar em Cristo. Você que morreu para o pecado, você que vive para Deus, e oferece o seu corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. O seu culto é racional, a maneira como você lida com os outros, como você se comporta na sociedade, isso tudo precisa mostrar que você está vivendo a plena vontade de Deus na sua vida. E então pensando como que Paulo está tratando isso com outras coisas do livro. Lá no começo, no capítulo 1, Romanos 1, 20 e 21, naquela parte que ele fala que o poder de Deus ele se revela pela própria natureza, que a natureza, pela sua complexidade, pela sua beleza, mostra que existe um Criador por trás dela. Então as pessoas não têm desculpas depois para falar, eu não sabia que o mundo foi criado por Deus, porque a própria natureza aponta esse Criador. Ela não salva, ela não é o suficiente para mostrar o Salvador, mas ela aponta que existe esse Criador. E quando Paulo mostra isso, ele fala, o que acontece? O ser humano natural, ele tem um problema muito sério. Como fala aqui, ó, porque tendo conhecimento de Deus, ou seja, reconhecendo que o Criador está ali, não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças. Pelo contrário, se tornam nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscurece. Então, quando Paulo vai lá no capítulo 12 falar desse corpo que é oferecido como um sacrifício vivo, que é transformado pela renovação da mente, ele está fazendo um contraponto com o que ele já falou lá no início. O ser humano precisa dessa transformação na vida dele, precisa desse encontro com Cristo, porque é da própria natureza querer se afastar do Senhor. Mas ele necessita desse novo nascimento, dessa vida, desse se apresentar como um corpo vivo. E o culto racional, então ele vai entender o que ele está fazendo. A mente dele não está mais cativa, não está mais escrava do pecado. A desobediência a Deus não mais faz parte da vida daquele que está em Cristo. Então, esses dois versículos estão em diálogo com aquilo que ele já apresentou lá no início, que ele veio desenvolvendo ao longo da carta.
E também, se a gente ler uns versículos antes de chegar no capítulo 12, o apóstolo Paulo está concluindo a comparação que ele faz entre os judeus e os gentios, mostrando todo mundo precisava do Senhor. Vocês que são judeus, que acham que tem exclusividade, que o Deus é só de vocês porque vocês têm a lei, com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, isso não existe mais. Todos podem chegar até Deus, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Então é pela misericórdia de Deus que qualquer pessoa pode ter a sua mente transformada, aquela mente que estava confusa, que vivia perdida longe do seu Criador. E, como a gente vê no final, então, de Romanos, ele continua enfatizando essa questão da diferença entre os gentios e os judeus, como isso deixou de valer. Então, ele fala, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Ou seja, nós que somos gentios, por que que Deus nos recebe? Porque em Cristo nós temos essa condição. O Senhor, Deus o Pai, olha para nós com Jesus Cristo como um filtro. E a nossa vida é santificada pelo Espírito Santo. Então, aquilo que parece uma coisa, né? Ah, eu aceitei a Jesus, tá? Mas o que implica isso? O que significa esse ato de você reconhecer o seu Salvador? O que está por trás disso? É a misericórdia de Deus que nos atingiu. É o amor de Deus que nos alcançou. E é o Espírito Santo que está trabalhando na nossa vida. O nosso corpo, que é morada, é templo do Espírito Santo. Agora nós somos conduzidos pelo Senhor. E a nossa mente, é ali que as coisas acontecem. Porque quando, colocar aqui, quando nós recebemos a Cristo, é aquilo que eu até peguei a declaração de fé, porque eu sei que vocês estavam estudando a declaração de fé, para a gente ver esse ponto da salvação. Quando vocês olham na página 112, tem uma explicação. O que é uma regeneração? A regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa obra também é conhecida como novo nascimento ou nascer de novo e nascer do Espírito. E, então, isso é a regeneração. Ela acontece uma vez. A pessoa chega, se entrega ao Senhor, as misericórdias do Senhor alcançam esse coração. Regenerado. Olhou, foi transformado pelo poder de Deus, que é o resultado do sacrifício que Jesus fez por nós, pela morte e pela ressurreição de Cristo. Mas, como eu disse, o Espírito Santo continua trabalhando na vida de cada um. E aí é o que a gente chama de santificação, que a gente vê nessa mesma página um pouco mais para baixo, que fala: santificação é o ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Então, esse processo de santificação, a gente não está abandonado. Ah, já aceitei a Jesus, então agora a santificação eu vou vivendo conforme dá. Não. Da mesma forma que nós fomos tocados pelo Espírito Santo, reconhecemos a nossa condição de pecador, aceitamos a Jesus, chegamos até a cruz, nos entregamos, essa misericórdia alcançou a minha e a tua vida. Agora o Espírito Santo continua com a gente. Vamos lá. Agora você vai, a cada dia, se separar do pecado, se separar daquilo que atrapalha o relacionamento com Deus. O Espírito Santo vai nos ajudar a caminhar. É um processo de santificação que é progressivo. Cada vez mais a gente se aproxima do Senhor. Então, eu fiz esse quadro aqui. A transformação pela ação divina de Romanos 12, 1 e 2. Primeiro, nós recebemos esse corpo vivo, regenerado, instantâneo, aquele momento da sua salvação. Depois que nós temos isso, nós vamos santificar o nosso corpo e nós vamos viver esse momento de renovação da mente, que é um processo pelo qual o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos encorajar a viver de maneira santa. E isso
é o terceiro passo. Nós vemos mudança de comportamento, uma vida de amor que se reflete na conduta do nosso dia a dia e na maneira como nós lidamos com as pessoas. Isso, a gente ouve muito falar de santificação na igreja, pelo menos como eu aprendi, como eu cresci. A gente ouve muito sobre a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, porque lá em Levítico fala que Deus diz ao povo, como eu sou santo, vocês também precisam ser santos. E como isso sempre se repete no Novo Testamento, essa necessidade de ser santo. Mas a gente para, geralmente, a nossa análise teológica por aí. Como é que a gente continua? Então, como que é viver a santificação? Como é que é na prática a gente vê isso? Eu dou aula de ética bíblica aqui na escola teológica. Então, esse é um assunto que é bem da minha realidade. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, ai, mas às vezes a gente vê uma pessoa crente fazendo coisas que eticamente não são tão crentes assim. Às vezes, quando alguém aponta e fala, ai, mas essa pessoa é crente, mas essa pessoa faz isso. Então, é disso que a gente está falando. Nós, dependendo do que você faz, do seu comportamento, você não vai perder a salvação por isso. Mas alguma coisa vai ser deixada de lado. Você deixa de aproveitar alguma coisa a mais, porque não se preocupa com esse lado da santificação. Não se preocupa como isso traz uma maior intimidade com Deus. Como isso cria uma dependência nossa cada dia maior de Deus. E eu acho que nos dias que a gente vive agora de pandemia, de muitas incertezas, essa questão de ter essa consciência, de ter noção do que é depender do Senhor, porque vai dormir e acorda sem saber como vai ser aquela manhã, não tem uma certeza. A nossa mensagem é uma mensagem que é urgente para os dias que a gente vive. Mas às vezes a gente deixa esses detalhes, porque são detalhes. Às vezes a gente deixa isso passar e a gente não usufrui da maneira mais plena como a gente deveria. Jesus disse lá em João 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando o apóstolo Paulo fala, se entrega como um sacrifício vivo, tem um culto racional, viva de maneira consciente de que você está vivendo cada dia para o Senhor, que não tem como viver sem a presença dele. Então, quando eu trouxe a questão do devocional, a prática do devocional, para a gente pensar, é nesse sentido da santificação. Como é que essa prática é algo presente no meu dia a dia e como que isso me aproxima cada vez mais do Senhor? Como é que isso faz com que o Espírito Santo... Gente, nós somos pentecostais. A gente acredita de maneira profunda na operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, a gente não pode deixar isso como uma coisa secundária. É uma coisa para a gente pensar. Então, como eu falei para vocês, eu não estou inventando isso. Isso é o pensamento paulino. Aqui em Tito 3, 4 e 6, eu acho que isso ele sintetiza de maneira interessante. Quando ele fala, mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos nós, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Nós somos salvos não porque nós somos bonzinhos ou porque nós somos legais, mas porque essa é a vontade de Deus, é a misericórdia dele que nos alcança. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, graças ao sacrifício de Cristo, nós temos o Espírito Santo que lava o nosso pecado, que lava a nossa natureza e nos dá essa renovação da mente, nos dá essa compreensão, nós podemos compreender melhor as coisas do céu e aquilo que Deus tem para nós. E é assim que a gente compreende a plena vontade de Deus.
E depois, em Efésios, ele também fala disso. Aquela maneira antiga de viver, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado essa velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, aqui de novo, fala que a gente tem que renovar o nosso entendimento, a gente tem que abrir a nossa mente para que o Senhor trabalhe, para que a gente consiga ver além do que os olhos mostram para a gente, que a gente consiga ter uma visão espiritual que mostre para a gente aquilo que o mundo não vê. Que aquela mente confusa, aquela mente ilógica, como fala Paulo, aquela mente não percebe, está longe do Criador. Mas quando a gente vive no Espírito, isso faz parte da nossa vida. A gente vive isso plenamente. Então, eu escrevi aqui. A gente, então, segundo Paulo, não deve se conformar com o estilo de vida deste mundo, mas conformar-se com a imagem de Cristo, aquele velho conhecido. Eu quero me parecer com Cristo a cada dia. Desde da escola dominical das crianças, a gente aprende, quero parecer com Cristo. O que significa parecer com Cristo? É agir como Ele, é demonstrar esse amor, é ter a misericórdia, é dar a vida por alguém. Isso é se parecer com Cristo. Aqui como ele fala em 2 Coríntios 3:18, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Nós somos transformados a cada dia. É o trabalhar do Senhor que na nossa vida que nos transforma, que nos deixa com cara de crente. Tem gente que fala assim, olá, mas você tem uma cara de crente, você é crente por um acaso? Você é diferente. Ai, mas por que você fez isso? Isso não é o normal das pessoas. Por que você faz isso? Não é porque a gente é legal. É porque é o Espírito Santo trabalhando na gente. Às vezes a gente até nem não entende porque agiu de determinada forma em determinada situação. Chega à noite em casa, você pensa assim, uau, mas por que eu respondi aquilo para aquela pessoa? Por que eu fiz tal coisa? Por que eu decidi desta maneira? Às vezes nem a gente entende exatamente o que nos levou a fazer determinada coisa, porque é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. E isso é reconhecido por aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando o apóstolo Paulo fala, você tenha consciência do padrão do mundo para entender que ele não serve para você. Não é o seu modelo. Não é isso que Deus quer da sua vida. Você precisa rejeitar esse padrão. E você rejeitar esse padrão, você rejeitar determinado estilo de vida, significa que você vai viver de outra forma. Se você rejeita um, você vai ter que aceitar outro. E o que você deve aceitar? Quando uma pessoa vem para a igreja, é mais claro de entender o porquê. Porque às vezes ela vive de maneira pecaminosa, então ela precisa deixar esse pecado, essas práticas, para ter uma vida nova. Então, às vezes, sei lá, frequenta lugares que não agradam a Deus, ela deixa de frequentar tais lugares. E ela agora vai para a igreja, vive com os irmãos, sempre na companhia das pessoas da igreja, ou mesmo que saia com família, com outras pessoas que não sejam crentes, a pessoa não se sente confortável com determinadas atitudes e fala, eu sou crente agora, não posso mais fazer isso, tenho que ver como é que eu faço. Às vezes, são atitudes pequenas de comportamento ou de caráter que são mais difíceis de tratar, porque o caráter, ele é formado ao longo de uma vida. E às vezes, quando a pessoa se converte, esse caráter precisa ser transformado de maneira radical. E isso não é fácil. Nós tivemos aqui, ano passado, o pastor Jamiel, que é um psicólogo aqui de Campinas, e ele veio dar um curso para a liderança da igreja, um curso de aconselhamento pastoral. E ele falou bastante sobre essa questão dos hábitos de muitas pessoas que chegam no consultório dele. E ele vê que são problemas de hábitos ruins que a pessoa construiu desde a infância, às vezes. Então, quando ela se depara com o Espírito Santo na vida dela, incomodando, a pessoa fala, mas a vida inteira eu fiz desta forma, eu preciso mudar isso. Como é que eu mudo? Talvez
para você não tenha muito sentido o que eu estou falando, mas para algumas pessoas existem alguns pontos no caráter dela, alguns pontos do comportamento que ela tem com as pessoas que precisam ser entregues nas mãos do Senhor, e a pessoa precisa ter um esforço para conseguir mudar esse hábito que ela tem. Então, por mais que ela pense que ela vai fazer aquilo sozinha, ela não vai fazer aquilo sozinha. O Espírito Santo vai ajudar ela a trabalhar nisso. E muitas pessoas passam a vida inteira lutando com determinados pontos da sua vida e entrega na mão de Deus para Deus ir moldando. Às vezes Deus faz de um jeito, faz de outro. O apóstolo Paulo pediu para que ele tirasse o espinho da carne e Deus respondeu para ele: a minha graça te basta, não vou mexer nisso. A gente não sabe exatamente o que é, mas o que a gente sabe é que nada é impossível para Deus. Que aquilo que vai atrapalhar, que a gente pensa que está atrapalhando, que a gente tem que entregar constantemente na mão de Deus, que se não for mudar, Ele vai dar força para a gente conseguir lidar com aquilo no dia a dia. Isso é dependência de Deus. E você precisa de uma maturidade espiritual para conseguir entender quando Deus está trabalhando na sua vida nesses pontinhos problemáticos. Então, essa mudança de natureza que Paulo fala, essa renovação da mente que vai acontecendo, que vai transformando a nossa vida, na vida do novo convertido parece que é mais fácil de enxergar. Mas na vida daqueles que são crentes já há muito tempo, às vezes é mais difícil, porque a gente se acomoda, senta e pensa que não precisa mais fazer uma autorreflexão daqueles pontos que precisam ser mudados. Ah, eu já estou salvo? A gente se acostuma, a gente se senta. Mas aqui, quando o Paulo está falando, não está falando, ó, é só para novo convertido. Não é para todo mundo. A vida do cristão, a gente não pode esquecer. Nós somos um sacrifício vivo. O nosso corpo está vivo. Nosso espírito sobrevive. Nós temos uma vida eterna. Não é por nossa conta, mas é por conta do sacrifício de Cristo. E é isso que nos dá motivo para levantar. É isso que nos motiva a viver a cada dia, porque nós estamos caminhando para o céu. Então, quando a gente pensa dessa forma, no pensamento paulino, a gente entende. Não é só para o novo convertido. Aquele também que está mais tempo na igreja, a gente precisa criar essa prática de autorreflexão e ver onde é um ponto problemático e sempre entregar para que o Espírito Santo nos ajude a trabalhar com isso, a lidar com essa situação. Por quê? Porque fazendo isso, nós nos aproximamos mais do Senhor. Nós confiamos mais no poder que Ele tem sobre a nossa vida. Nós temos mais firmeza espiritual. Então, eu escrevi aqui, ter consciência do que é o estilo de vida que você vai viver, daquilo que você vai praticar e exercitar. Isso pode parecer meio estranho. Nossa, como que a gente exercita? Ah, eu percebo que eu tenho um problema. Eu vou dar um exemplo que eu dei outro dia na escola dominical. Joguinho de celular. Às vezes Candy Crush, ou é de cubinho, algum joguinho de celular. Ou às vezes é um jogo que não é nem de celular, algum tipo de coisa que prende o seu tempo. Você fala, poxa, parece uma coisa pequena. Às vezes parece uma coisa pequena, mas às vezes pode atrapalhar o seu dia a dia. Pode interromper o seu ciclo de uma vida saudável. Então, você precisa ter consciência disso. Olha, estou passando tempo demais no joguinho. Estou passando tempo demais na televisão. Estou passando tempo demais fazendo tal coisa. Então preciso reduzir o tempo que eu faço isso. Vou deixar 10 minutos por dia. Tem que ser compromissado com isso. E falar, não, eu vou trabalhar. Vou trabalhar nesse ponto. Então eu tenho que mudar isso. Eu vou anotar. Às vezes tem gente que chega a anotar para não me esquecer. Eu vou anotar porque eu vou trabalhar nisso e colocar em oração para que o Espírito Santo vá te ajudando a mudar aquele hábito. E quando eu falo desse exercício da santidade, procurar pontos para te ajudar, Paulo falou isso para Timóteo. Exercite-se pessoalmente na piedade. Então aqui é a santidade na prática, se exercita a ser uma pessoa piedosa. Aí você fala, mas o que é ser piedoso? O que é isso?
É você ser reverente, é você ser devoto, é você separar o seu tempo para as coisas sagradas, é você separar seu tempo para a família, é você separar seu tempo para você se cuidar. Nós tivemos uma lição ano passado, um trimestre sobre mordomia. Foi a lição da piedade, a lição do exercício da mordomia. Como você trata de todos aqueles pontos, tinha ponto, era dinheiro, era corpo, era que mais? Trabalho, era meio ambiente, vários pontos do nosso dia a dia que parecem secundários, mas eles não são. Quando gente, separar o lixo, quando você separa o lixo, é, olha, isso minha mãe assim, é um exemplo de pessoa. Ela fala: cuidado com o lixo. Pensa na cidade, se os lixeiros não estão trabalhando, como fica um lugar insustentável de viver? Então a gente deixa o lixo arrumadinho para ajudar o trabalho deles. Então você separa, não deixa tudo escorrendo, não deixa tudo rasgado, não deixa tudo pingando, deixa tudo arrumadinho, sabe? Gente, é uma coisa pequena, mas é o quê? É você estar pensando em ajudar a pessoa a fazer bem o trabalho dela. E com isso a gente ajuda também a separar o que é reciclável, porque às vezes tem gente que depende daquele dinheiro, um dinheiro extra. A gente não tem noção do que um pequeno gesto nosso pode alcançar. E como isso reflete, como isso fica um negócio muito grande. E aqui, quando Paulo fala para Timóteo, ele fala: você se exercitar. E aqui, esse exercite do grego é o gimnazo, de ginásio, sabe, ginásio de esportes, veio daí a palavra, de exercício mesmo. O que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você ser piedoso, você trabalhar para você ser santo, você trabalha para isso, você é salvo, mas você tem que se esforçar para isso. E eu trouxe um versículo inteiro para vocês não acharem que eu estou inventando. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Aqui, quando ele fala fábulas profanas e velhas caducas, ele está falando o que ele falou lá em Romanos. As conversas desse mundo, essa conversinha, mito, não é só de coisa de religião, é de conversinha mesmo, de coisas que as pessoas falam por aí que são frívolas. Aqui, essa questão das velhas caducas é porque tinha toda uma tradição da frivolidade, de você ficar falando à toa, jogando conversa fora. Então, aqui o que Paulo fala para Timóteo: deixa isso de lado, exercite-se pessoalmente na piedade, expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Pois o exercício físico, ele tem algum valor. Aqui, ó, mexer o corpo. E hoje nós somos uma cultura que valoriza o exercício físico, academia está na moda, é um assunto do momento. É esse exercício mesmo, e Paulo fala. É importante você fazer exercício? Tem o seu valor? Tem. Mas a piedade tem valor para tudo. Porque tem a promessa da vida que é agora e a de que há de vir. Então, você se exercitar na piedade, você se exercitar para ser santo, é algo que é para o mundo de hoje, é para nossa vida de agora e para nossa vida futura, para aquilo que a gente vai viver na eternidade. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Então, aqui para Timóteo, ele reforça um pensamento que ele já tinha falado lá em Romanos. Então, essa questão da mente renovada, de se preocupar como você vive, ter um culto racional, aqui continua, só que aqui ele já usa uma outra linguagem, que ele usa a metáfora do esporte, do exercício físico, do mexer o físico, mas também do exercitar a devoção, a sua santidade, não deixar a santidade como secundário, pelo contrário. Então aqui, a santidade na prática, então, é você se separar do pecado, é você se devotar a Deus.
E é engraçado, eu não sei para vocês, mas geralmente quando eu escutava muito essa coisa, ai, vou ser devoto de Deus, vou me dedicar a Deus, parece conversa de padre, conversa de freira, parece que é uma coisa de gente que se fecha no mundo e vive ali dentro daquelas quatro paredes. E aqui o contexto de Paulo, não tem nada de quatro paredes. É interessante porque lá em Romanos, quando ele continua o capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, ele vai mostrando o que significa essa vida devota a Deus. É amar uns aos outros, é sofrer com quem sofre, é chorar com quem chora, é se alegrar com quem se alegra, é se sujeitar aos governantes, é ser submisso. E ele dá uma lista muito grande de como a gente vive uns com os outros. Então, a devoção a Deus, essa vida, essa santidade na prática, é muito mais presente do que a gente pensa quando a gente pensa só teologicamente como uma coisa, um estudo teológico e fica aqui para a gente ficar pensando e discutindo e tendo uma reflexão. Não, ela tem uma aplicação prática que deixa essa teologia muito mais gostosa a gente se aprofundar. A gente dá corpo para isso que a gente está lendo. Aqui, o que é então o devocional? O que é o devocional? O devocional é um tempo em que a pessoa crente separa para exercer alguma atividade em dedicação a Deus. Eu coloquei aqui alguma atividade, mas eu trouxe uma lista. Deixa eu colocar aqui para vocês verem o tamanho da lista. Por que eu coloquei? Opa, essa aqui tá errado. Bíblia, oração, adoração, jejum, serviço, compartilhando o evangelho, mordomia, silêncio, solidão. O que são essas atividades? São práticas espirituais que a gente dedica a Deus. E, acredite, todas elas estão na Bíblia. Porque nós podemos criar algumas atividades. Tem muita gente que cria. Eu vou me dedicar a Deus, então eu quero cuidar das plantas. Eu sei que eu falar com as plantas é uma maneira de me dedicar a Deus. Tá, mas eu não vi nenhuma passagem bíblica em que as pessoas estão dedicando seu tempo a Deus, cuidando da planta. Então, para não cair na armadilha de fazer que tudo é aceito, a gente tem que colocar um limite. Então, eu coloquei o limite do que a Bíblia está ensinando pra gente. Porque, voltando na nossa declaração de fé, lá no primeiro capítulo sobre as Escrituras, fala que a nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Sagradas Escrituras. E depois, cadê? Aqui no cremos, ela é a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então, se na nossa declaração de fé, se teologicamente nós expressamos que a Bíblia é o nosso guia prático de vida, como é que a gente está, então, usando... nossa, como é que eu risquei aqui? Então, como que a gente está usando esse texto bíblico para viver? Por isso que eu coloquei essa lista, que nós vamos ver depois uma por uma, que são práticas que a gente vê dos personagens bíblicos fazendo, como devoção a Deus. Então, o que implica o devocional, quando a gente pensa no devocional? Que eu falei que geralmente a gente usa essa palavra para quando tem uma reunião e a gente vai fazer uma meditação na palavra de Deus antes de começar a reunião. Tá, vamos expandir o que é devocional. Quais são os temas envolvidos? A disciplina, o tempo, o espaço e a atividade que a gente vai fazer. Por que são esses os temas envolvidos no devocional? Porque quando você vai fazer devocional, que é o tempo que você dá para Deus, fazendo alguma coisa, você tem que ter uma disciplina para fazer isso. Eu vou me dedicar a Deus, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Você tem que ser disciplinado para fazer isso. Eu vou orar todos os dias. Ou uma prática
que exige bastante na questão da oração, a questão da vigília, você acordar de madrugada. Então a gente tem uma disciplina para aquilo que a gente vai entregar para Deus, porque a gente está comprometido com aquilo, é um compromisso que a gente tem. Então, quando a gente tem essa disciplina de fazer essa atividade, a gente tem a perseverança também, de não desistir, de sempre fazer aquilo. E o tempo? Que tempo que eu vou separar para fazer, para desenvolver essa minha prática do devocional? Você precisa separar. Igual eu falei, tem que ser intencional, porque senão você, ai, depois eu faço, ai, depois eu faço, ai, opa, passou o dia inteiro, eu não. Ou a prática do jejum. Aí eu vou jejuar. Tá, mas como você vai jejuar? Depois eu penso. Só que o jejum, você tem que programar como você vai fazer. Tem a hora de começar, se vai ser parcial, se vai ser se vai ser completo, se vai ser parcial, que horas começa, que horas termina, se você vai fazer de dias, se você tem um acompanhamento médico, se não é, você vai se organizar para fazer um jejum. Você tem um propósito no seu jejum. Qual que é o propósito do seu jejum? Então você precisa organizar o seu tempo para isso. Você trabalha, aí eu trabalho de tal a tal hora e eu preciso ver em que momento eu consigo separar para Deus. Você vai precisar pensar na sua rotina como é que você separa esse momento. Então, você tem que pensar. E hoje em dia, o tempo é uma coisa tão chata que parece que consome a gente. Parece que ele some rapidinho. E o espaço? Onde você vai fazer o seu devocional? Na sua casa, no seu quarto, na cozinha, no ônibus indo para o seu trabalho, dirigindo? Que espaço? Como? Pensa nisso. A escolha da atividade. O que você vai fazer? Cada pessoa tem uma personalidade. Cada um tem mais habilidade para uma coisa do que para outra. Então escolha o que você vai dedicar ao Senhor. O que você vai fazer como uma maneira que você vai ser mais sensível ao que o Espírito Santo está falando com você, em que você sente Deus trabalhando na sua vida. Daí eu coloquei aqui, disciplinas espirituais. Elas são chamadas de práticas espirituais. Essas atividades que a gente escolhe fazer. Tem esses nomes. Elas são disciplinas porque nos treinam para uma vida centrada em Cristo, na confiança e dependência de Deus em qualquer circunstância. Então a gente se aproxima de Deus com isso. E essas atividades, elas podem ser individuais ou coletivas. Por exemplo, oração. Você pode orar sozinho, como Jesus ensinou, no seu quarto você entra e faz a sua oração. Mas você também ora na igreja. Você participa das vigílias, você participa do círculo de oração, de campanhas de oração. Então, ela não é só uma atividade individual, pode ser coletiva também. Leitura da Bíblia, você pode ler sozinho, como você pode ler também em grupo. O culto, ir à igreja. Ir à igreja é uma prática devocional, é uma disciplina espiritual. Porque tem gente que não consegue ir todos os cultos, não, ai, tô com preguiça de hoje, ai, eu tô com frio, ai, eu não sei. Sempre tem algum motivo que atrapalha a pessoa de ir ao culto. Para algumas pessoas, isso é até impensável, não ir ao culto. Mas para outras pessoas é a coisa mais difícil do mundo criar o hábito de ir para a igreja. E isso é importantíssimo para a vida cristã. Você pertence ao corpo de Cristo, você convive com aquelas pessoas que também servem a Cristo, você cresce e amadurece espiritualmente ali com aquelas pessoas. É muito importante isso. Daí eu coloquei uma atenção. Por que uma atenção? Porque a gente fazer essas atividades, a gente se santificar, ela não é para ser um negócio de esforço pessoal ou de autorrealização. Não é para você fazer uma lista e falar, oh, eu fiz. Não. É para nós nos aproximarmos mais de Deus. É para nós termos mais dependência de Cristo. É para a gente experimentar a vida plena de que Jesus fala. Porque tem gente que usa isso só como uma meta. Coloca como uma lista e vai. Vira um ritualístico, vira uma pessoa que simplesmente tem uma aparência de piedade porque faz aquela lista toda. Lê a Bíblia, ora. E Jesus criticou isso.
muito. Os fariseus viviam dessa forma. O apóstolo Paulo fala em Romanos, a lei não vale. Não é disso que consiste a vida espiritual. Não é disso que consiste a vida daqueles que servem a Deus. Então, quando a gente pensa em práticas espirituais, em atividades que nos ajudam na santificação, a gente nunca pode perder o, o, o propósito delas, que é se parecer mais com Cristo, que é crescer espiritualmente, porque senão a gente vira fariseu. E Paulo falou disso para Timóteo. Isso é uma realidade humana de qualquer época, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, obedientes aos pais, ingratos, ímpios. E tem mais uns 2 versículos com uma lista imensa de características ruins do ser humano. Daí ele fala, mas essas pessoas têm forma de piedade, mas negando o poder dela. Então fique longe também destes seres humanos, que têm aparência de piedade. Então, quando a gente pensa em disciplinas espirituais, em práticas espirituais, em busca da santificação, qualquer que seja o nome que a gente dê para aquilo que a gente está fazendo, não é a aparência, não é isso, mas é um coração contrito. Aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana. Porque Deus está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando nós temos o nosso devocional, quando a gente dedica o nosso tempo, quando a gente dedica o nosso espaço ao Senhor, não é para mostrar, mas é para estar perto do Senhor, se parecer mais com Ele. Então, aqui eu coloquei essa lista. E tem os versículos em que aparece a questão da Bíblia. A Bíblia, a gente pensa só na leitura, mas ela pode ser lida, meditada. Você estuda a Bíblia, você memoriza versículo, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A prática da memorização. Jesus, quando estava no deserto sendo tentado por Satanás, ele usou da memorização. Olha ali Jesus, o nosso exemplo. Se a gente quer parecer como Jesus, então vamos olhar como Jesus vivia. Ele jejuava, ele foi sozinho para o deserto orar. Você sempre vê, e eu coloquei aqui, é o último item, silêncio e solidão, que é uma prática que eu acho que não é muito comum entre nós. Separar-se um pouco, ficar um pouquinho quieto num canto, meditando, ouvindo o que Deus está falando no silêncio, orar no silêncio. Isso é muito bíblico. Jesus fazia muito isso. Aqui eu coloquei Mateus 4:1, 14:23 e outras passagens. Isso aqui é uma lista pequena porque senão ia caber, ia ficar um slide gigantesco, todo horroroso. E depois lá em Tiago também, Tiago fala da questão da língua, da conversinha, uma coisa que a gente quase não gosta de ficar falando. Quando a gente pratica o silêncio e a solidão, quando eu digo solidão, não é você se isolar das pessoas, ficar jururu, não é isso, mas um momento para se retirar, para pensar, para ter essa comunhão com Deus de outra forma. As pessoas que têm problema com ficar falando muito da vida dos outros ou fala muito, a prática do silêncio é uma prática recomendada. É um hábito a ser mudado, o não ter controle da língua. Como você controla a língua? Uma prática é a prática do silêncio. É meio, né, meio louco pensar nessas coisas. Como é que pode a gente pensar, gente, isso é bíblico. Então, aqui a passagem de 2 Timóteo 3:16, que as escrituras são inspiradas e elas servem para ensinar, para exortar. Então, a gente lê a Bíblia, gente, estudar a Bíblia, porque às vezes as pessoas pensam que eu só vou ler a Bíblia, não vou ler mais nada para me ajudar a compreender o texto. Não. Uma coisa é você ler a Bíblia. E isso não pode ser uma prática abandonada por nós. Porque muitas pessoas compram a Bíblia de estudo e só leem os comentários embaixo. Não. Vamos ler o texto bonitinho, porque se a gente acredita que a Bíblia foi inspirada por Deus, que Deus inspirou homens ao longo da história para escrever aquilo,
E a gente tem hoje a Bíblia em português. Gente, é a palavra de Deus com a gente. Por que a gente não vai ler? É muito rico. E fala que ela está aqui para ensinar a gente. Então, vamos nos dedicar ao estudo, sim, da Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina. Eu coloquei aqui a oração, a adoração, eu coloquei a questão do culto, ao adorar espírito em verdade, a ceia do Senhor. Às vezes a gente não percebe. No Antigo Testamento, sempre eles tinham muitos feriados, muitas festas. E como que eles eram gratos a Deus? Como eles adoravam a Deus? Na mesa, comendo com a família. Era um momento de reunião, momento de alegria compartilhada. Hoje a gente faz isso no culto. A gente tem um momento de alegria com os irmãos, onde a gente desfruta ali daquele momento. É um momento de adoração. Então, estar ali, se envolver com as atividades, isso é uma prática importante na vida do cristão. É uma maneira de nós nos santificarmos, nos aproximarmos mais de Deus, é uma maneira de rever como a gente tem a conduta em relação ao outro, se a gente respeita, se a gente não respeita, aprender a amar uma pessoa, a ver que ela é mais do que os defeitos dela, e que se Jesus morreu por ela, por que que eu não vou fazer um esforço para aprender a amar e a perdoar? Daí o outro ponto é o serviço e a mordomia, que a gente viu bastante no outro trimestre, e compartilhando o evangelho. Eu não quis colocar o evangelismo, porque aqui no compartilhar o evangelho, como eu citei Efésios 4, 11 e 12, além do evangelizar, você também tem os professores, os pregadores. Então, o evangelismo, ele não só você está crescendo espiritualmente, porque você confia naquele Deus e você está falando dele para outra pessoa, mas quando você ensina aos outros também. E isso também você está compartilhando o evangelho por meio do ensino. E para a gente terminar, então eu só quero rever algumas coisas que a gente já falou. Então, quando a gente volta lá em Romanos 12, 1 e 2, quando a gente fala da renovação da mente, a gente está falando de mudança de hábitos. Então, a gente absorve conceitos novos, novos padrões de vida, novos estilos de vida, mas esses novos que a gente aprende são novos que nos levam a uma vida mais santa, para que a gente se aproxime do Senhor. Então, essas práticas espirituais, de leitura da Bíblia, oração, adoração, jejum, serviço, compartilhar o evangelho, mordomia, silêncio e solidão, todas essas práticas fazem com que os nossos hábitos mudem. E a gente, mudando o hábito, nós mudamos o nosso caráter, porque nós vamos agir de outra forma. Enfim, a prática do devocional é um modo de renovar a mente, é um modo de renovar o nosso entendimento, dando espaço para o Espírito Santo nos transformar. O objetivo é aproximar-se de Deus, é parecer-se cada vez mais com Cristo, como diz em Hebreus 2:11. Pois, tanto aquele que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Então, a santificação tem que estar presente na nossa vida, tem que ser uma preocupação nossa. Perguntas, então, para reflexão, para você pensar. Você consegue se lembrar de uma situação em que Deus mudou algo na sua vida, de dentro para fora, depois de você ter lido a Bíblia ou orado, que você fez alguma dessa, se você se dedicou a uma dessas práticas espirituais, você viu que Deus mudou alguma coisa? Algo que transformou a sua vida? Você já parou para pensar que algumas pessoas se dedicam para exercer bem determinada atividade, mas não conseguem se comprometer com a vida devocional? Às vezes consegue fazer outras coisas muito bem na vida. Se dedica a ter uma carreira, ou a desempenhar bem alguma atividade, ou exercício físico, alguma coisa, ou tocar um instrumento. A pessoa se dedica muito naquilo. Mas quando se trata de se dedicar um tempo para Deus, é tão difícil ler a Bíblia, vai orar, dorme. Você sente que precisa se planejar para tomar alguns passos para ter um devocional constante em sua vida? Então, são algumas perguntas que eu separei para
para a gente refletir, para a gente pegar o apóstolo Paulo e sempre lembrar, transformar a nossa vida pela renovação da nossa mente. E eu termino com Colossenses 1, 28 e 29. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Se o apóstolo Paulo reconhecia o poder de Deus na vida dele e falava: esse poder age na minha vida, então eu preciso me esforçar para fazer o melhor, porque eu sirvo a Cristo. Que esse seja um exemplo para a gente e que a nossa vida devocional tenha isso em mente. É o poder de Deus que opera na minha vida, mas eu preciso me esforçar. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês podem fazer as perguntas, não sei se